Bem-vindos ao Debate. Hoje, a gente mergulha lá no finalzinho do período Cretáceo, coisa de 68 a 66 milhões de anos atrás, para examinar um dos animais mais emblemáticos da história da vida na Terra, o Tyrannosaurus Rex. O famoso rei dos lagartos tiranos, né? Um colosso que reinou absoluto na América do Norte. A imagem dele é praticamente sinônimo de poder predatório. Exato, mas a questão central, que surgiu do material que a gente analisou é essa percepção popular do T-Rex como o predador supremo, sabe? Aquela força quase invencível da natureza. Isso aí reflete de forma acurada o que a ciência realmente nos diz? Ou será que essa imagem é, significativamente inflada, talvez até distorcida pela fama gigantesca e pela forma como ele é retratado na cultura? Nesta nossa troca de ideias, eu vou defender que as evidências científicas, e são robustas, confirmam sim, em grande medida, a reputação extraordinária do T-Rex como um super predador. E eu, por outro lado, vou apresentar a perspectiva de que, embora as capacidades dele fossem, sem dúvida, impressionantes, a imagem cultural que domina por aí tende a simplificar demais e até a exagerar o poder e o comportamento real do T-Rex. Vou argumentar que essa visão popular muitas vezes acaba obscurecendo nuances biológicas importantes, limitações que ele tinha e, crucialmente, as incertezas, que são inerentes quando a gente interpreta um registro fóssil que, vamos combinar, é incompleto. Isso acaba moldando uma lenda que vai um pouco além do que a ciência pode afirmar com total segurança. Bom, a minha posição é clara. A reputação formidável do T-Rex não é mito. É uma conclusão lógica, sabe? Baseada em evidências paleontológicas bem concretas. A gente está falando de um animal de dimensões, colossais. Até 12,5 metros de comprimento, 4 metros de altura ali nos quadris e uma massa estimada entre 7 e 9 toneladas. É muita coisa. Um gigante realmente. E a ferramenta principal dele, uma mordida com um poder quase inimaginável. É a mais potente já registrada para um animal terrestre, com estimativas que superam, veja bem, 8 toneladas de força. Isso é força para pulverizar ossos maciços, entende? E os dentes, chegando a 30 centímetros, descritos como bananas serrilhadas, eram perfeitos para perfurar, rasgar, triturar. Além disso, os olhos dele, voltados para frente, davam uma visão binocular, que é crucial para perceber profundidade para caçar de forma eficaz. Até os famosos bracinhos curtos, segundo estudos biomecânicos, eles eram extremamente fortes. Talvez úteis para agarrar presas mais perto ou na reprodução, quem sabe. A função ainda é debatida, né? Sim, mas a força tá lá. Ecologicamente, ele estava no topo da cadeia alimentar, predando herbívoros gigantes como Triceratops, Edmontossauros, moldando o ecossistema dele. E tem mais. Fósseis com cicatrizes de mordidas de outros T-Rex, o que sugere lutas dentro da espécie, e ossos que mostram cura depois de ferimentos graves. Isso tudo atesta a ferocidade, a resistência desse animal e o crescimento. Super rápido. Os juvenis ganhavam quase 2 quilos por dia. Isso sugere um metabolismo alto, um estilo de vida ativo. Então, a ciência não só sugere, ela confirma o status dele como um dos predadores terrestres mais bem-sucedidos e poderosos que já pisaram na Terra. Certo. Eu proponho um olhar um pouco mais cauteloso. A imagem icônica do T-Rex, claro, ela tem raízes em fatos biológicos impressionantes, não dá para negar. Mas, muitas vezes, ela acaba ofuscando a complexidade e as limitações do animal real, sabe? Isso leva a uma percepção popular que, na minha opinião, excede o que a ciência pode comprovar, inequivocadamente. Pega, por exemplo, o debate clássico sobre os hábitos alimentares dele. A visão atual coloca ele como um oportunista perfeito. Isso significa que ele era tanto caçador quanto necrófago. Adaptava a estratégia conforme a oportunidade, a disponibilidade de comida. Essa flexibilidade, é um sinal de sucesso ecológico, mas ela já desafia um pouco aquela imagem popular do caçador puro, implacável,
E a gente precisa reconhecer as incertezas da paleontologia. A força da mordida de mais de 8 toneladas? Sim, é impressionante, mas é crucial entender que isso é uma estimativa mínima, derivada de modelos biomecânicos. Modelos sofisticados. Sofisticados, sim, baseados na análise do crânio, inferências sobre músculos, comparações com bichos modernos. Mas ainda assim são inferências que dependem de suposições importantes sobre tecidos moles que não fossilizam. A precisão exata, bem, tem limites claros. O próprio material que a gente usou reconhece exageros culturais, como a velocidade real em filmes. Um exemplo clássico de como a cultura pop distorce a realidade científica para ter mais impacto, mais drama. Verdade. E tem áreas enormes de incerteza, né? Como ele se comunicava, que sons ele fazia, qual era a estrutura social dele, além das evidências de brigas ocasionais. A cultura pop adora preencher essas lacunas com especulação, e os bracinhos curtos, por mais fortes que fossem, continuam sendo uma característica anatômica intrigante, cuja função exata ainda está em debate. As hipóteses de agarrar presas ou ajudar na reprodução são plausíveis, claro, mas não definitivas. Essa característica por si só já contrasta com a noção de uma máquina de caça perfeita em tudo. E a própria fama universal do T-Rex, esse símbolo máximo do poder pré-histórico, pode criar um viés, sabe? Fazendo a gente focar demais nos aspectos espetaculares e minimizar as questões em aberto, as nuances biológicas. Eu entendo a necessidade de cautela científica, claro. Mas vamos analisar mais a fundo essa questão da força da mordida. Mesmo sendo uma estimativa baseada em modelagem, e eu reforço que a modelagem biomecânica é uma ferramenta padrão validada na paleontologia moderna, a magnitude de mais de 8 toneladas é objetivamente extraordinária. Não é só um número abstrato, entende? Essa força tem implicações biológicas muito concretas. Sim, sim. Representa a capacidade de infligir danos catastróficos e, o que é crucial, de esmagar ossos grandes resistentes. Essa habilidade, chamada de osteofagia extrema, não é comum e dá uma vantagem ecológica enorme, permitindo o acesso a nutrientes como a medula óssea, que outros carnívoros não conseguiriam pegar. Isso é super relevante quando a gente pensa nas presas principais dele, como o Triceratops, com aquelas couraças ósseas todas. Essa capacidade de esmagar osso, por si só, já apoia fortemente o papel dele como um predador de topo, capaz de processar carcaças de forma completa, de subjugar presas que outros não poderiam. Como a gente pode interpretar isso senão como uma adaptação extrema para um estilo de vida predatório e dominante? Eu não contesto a magnitude da força, de forma alguma, nem a utilidade dela. A questão central para mim é a interpretação dessa força e como ela se encaixa no quadro geral do comportamento alimentar. Sim, esmagar ossos é vital para um predador que derruba presas grandes e blindadas. Contudo, essa mesma capacidade é igualmente, se não mais vantajosa para um necrófago eficiente. Permite explorar carcaças deixadas por outros ou que morreram por outras causas, acessando recursos nutritivos que carnívoros com mordidas menos potentes teriam que abandonar. Portanto, veja bem, a osteofagia extrema pode ser vista tanto como uma adaptação para caça, quanto como uma adaptação para necrofagia especializada. A questão não é se ele podia caçar, mas qual era o balanço entre caça e necrofagia na dieta dele. Focar só no valor máximo da mordida como prova de predação pura pode simplificar demais um comportamento alimentar que provavelmente era bem mais flexível. Além disso, ao citar a estimativa mínima de 8 toneladas, será que a gente não corre o risco de criar uma imagem de poder absoluto e invariável? A modelagem biomecânica, por natureza, lida com médias, com faixas prováveis. Podia haver variação entre indivíduos, ou talvez limitações funcionais que os modelos ainda não capturam perfeitamente. Reconhecer essa complexidade é parte essencial do processo científico, algo que a imagem popular, convenhamos, raramente faz. Mas o conceito de oportunista não enfraquece o status dele como predador. Pelo contrário, ser um alimentador oportunista capaz de alternar entre caça ativa e aproveitar carcaças é uma marca de sucesso ecológico.
Muitos dos grandes predadores de hoje, leões, ursos, hienas, mostram esse comportamento flexível. As adaptações primárias do T-Rex, aquelas que eu mencionei, a visão binocular para caça, o tamanho massivo que intimida e derruba e a própria mordida esmagadora, são indicativos muito fortes de uma capacidade inata para caça ativa de presas grandes e perigosas. Sim, as adaptações são inegáveis. Temos evidências fósseis diretas disso. Marcas de dentes de T-Rex em ossos de Edmontosaurus e Triceratops que mostram sinais de cicatrização. Isso indica que o ataque aconteceu enquanto a presa estava viva. A necrofagia seria então uma estratégia complementar inteligente, maximizando a ingestão de calorias com menor gasto de energia quando a oportunidade aparecesse. Ver o T-Rex primariamente como um necrófago que ocasionalmente caçava seria subestimar o peso dessas adaptações claramente predatórias. Ninguém aqui está sugerindo que ele fosse só um necrófago. A questão crítica é o equilíbrio e como a percepção cultural ignora quase totalmente o componente necrófago, fixando-se naquela imagem do caçador nobre, implacável. Reconhecer que uma porção potencialmente substancial da dieta dele poderia vir de carcaças, seja encontrando-as ou, olha só, intimidando outros predadores para roubá-las, é fundamental para ter uma visão mais realista e talvez menos heróica. Isso altera a nossa compreensão do domínio ativo dele sobre o ecossistema. Não se trata de diminuir o animal, de jeito nenhum, mas de reconhecer uma estratégia de sobrevivência mais complexa e talvez menos espetacular do que a caça constante que a gente vê na ficção. A cultura popular foca na perseguição, na luta dramática, no confronto direto. Ignora a possibilidade, que é bastante plausível ecologicamente, de que ele passasse uma parte significativa do tempo patrulhando, buscando cheiros de decomposição ou disputando acesso a uma carcaça. Essa nuance ecológica se perde completamente no mito popular, que prefere o rei tirano ao oportunista eficiente. Você mencionou evidências de caça, e elas existem, claro, mas também existem achados de dentes de T-Rex associados a esqueletos de herbívoros em contextos que sugerem alimentação pós-morte. A imagem completa é mais mesclada, sabe? Falando em limitações e como elas se encaixam na imagem, vamos abordar os braços. Sim, eles são desproporcionalmente pequenos em relação ao corpo, isso é um fato inegável. No entanto, como as fontes indicam, a análise biomecânica sugere que eles eram extremamente fortes, capazes de levantar centenas de quilos. Não eram apêndices inúteis ou vestigiais. Fortes, mas para quê exatamente? Exato. As hipóteses sobre a função variam, talvez ajudassem a agarrar presas que já estavam dominadas pela mandíbula, talvez ajudassem o animal a se levantar do chão, ou talvez tivessem um papel em rituais de acasalamento. A incerteza sobre a função exata não nega a força documentada deles, e as evidências de combate dentro da espécie, as cicatrizes faciais, as fraturas curadas em costelas e outros ossos, isso pinta um quadro de uma vida violenta, sabe? E de uma capacidade de recuperação notável. Isso não reforça a imagem de um animal robusto, perigoso, mesmo que ele não fosse perfeito em todos os aspectos. A ausência de dados detalhados sobre comportamento social, vocalizações, cores, estrutura de grupo, que as fontes confirmam ser escassa ou inexistente, é uma lacuna no nosso conhecimento, concordo. Mas a gente não pode deixar que o que a gente não sabe anule o que a gente sabe sobre o poder físico individual dele e suas capacidades predatórias comprovadas pelos fósseis. Mas é precisamente nessas lacunas e características inconvenientes que o mito cultural floresce e a percepção científica se distancia da popular. Os braços curtos são um exemplo perfeito. Para a imagem popular de um superpredador, eles parecem, um defeito de design. A ciência reconhece a força deles, mas debate a função, provavelmente usados para X ou Y, o que reflete uma incerteza real. O mito, por outro lado, tende a ignorá-los ou a minimizar a estranheza deles. Da mesma forma, essa lacuna enorme no nosso conhecimento sobre comunicação e vida social é um convite aberto à especulação.
A gente não sabe que sons o T-Rex fazia, aqueles rugidos icônicos do cinema são pura ficção, né? Não sabemos se tinha cores vibrantes para exibição ou camuflagem. Não sabemos se caçava sozinho, em pares, em grupos familiares. Os fósseis mostram lutas, sim, mas não revelam a complexidade das interações sociais. A cultura popular, principalmente o cinema, preenche esse vácuo com projeções que servem para a narrativa, não necessariamente para a ciência. Pensa na velocidade exagerada em Jurassic Park. Ah, sim. Que ignora completamente as restrições biomecânicas de um animal de 9 toneladas. Essas projeções, baseadas na necessidade de criar um monstro de cinema eficaz, acabam solidificando um arquétipo mítico que muitas vezes se sobrepõe à interpretação científica mais ponderada. As limitações e incertezas são inconvenientes para o mito, por isso são frequentemente subestimadas ou varridas para debaixo do tapete na percepção geral. Eu vejo essa relação entre ciência e cultura de uma forma um pouco diferente, talvez inversa. Eu argumento que o status de ícone cultural do T-Rex não é a causa principal da distorção, mas sim uma consequência direta das características científicas dele, que são genuinamente extraordinárias e bem documentadas. A fama, na minha visão, é largamente merecida. O tamanho imenso, a mordida sem paralelo, o papel ecológico de superpredador, tudo isso é fundamentado em décadas de pesquisa paleontológica rigorosa. Filmes como Jurassic Park podem ter tomado liberdades artísticas, claro, como na velocidade ou na aparência exata. Muitas liberdades. Sim, mas a essência do poder avassalador do T-Rex que eles capturam tem raízes profundas na realidade científica descoberta. A ciência confirma repetidas vezes que ele foi um dos maiores e mais formidáveis predadores terrestres da história. A cultura popular, em grande medida, apenas reflete e celebra essa realidade científica que é, vamos combinar, fascinante. O fascínio não surge do nada, ele surge das descobertas reais. Eu concordo que a base científica é o ponto de partida, e ela é, de fato, impressionante. No entanto, eu discordo que a relação seja tão unidirecional assim. O status de ícone cultural, uma vez estabelecido, exerce uma força própria, sabe? Capaz de influenciar não apenas a percepção pública, mas, sutilmente, até mesmo a forma como as evidências são interpretadas e comunicadas. Cria-se um ciclo de retroalimentação. A fama gera uma expectativa por feitos cada vez mais espetaculares. Um ciclo. Exato. Descobertas científicas que confirmam ou amplificam essa imagem de poder ganham um destaque desproporcional na mídia, na imaginação popular, enquanto as nuances, as limitações, as incertezas, como o debate sobre a função dos braços ou o balanço caça-necrofagia, tendem a ser relegadas a segundo plano, ou vistas como detalhes técnicos menos interessantes. A imagem popularizada por Jurassic Park, por exemplo, tornou-se tão dominante que criou um arquétipo quase impossível de dissociar do animal real. Isso pode levar a uma tendência, mesmo que inconsciente, de focar seletivamente nos aspectos que reforçam a imagem do rei tirano, porque é isso que o ícone cultural exige. O mito, portanto, não apenas reflete a ciência, ele também a filtra, a amplifica seletivamente e, em alguns casos, a molda na percepção pública, exagerando certezas onde existem dúvidas e minimizando complexidades que não se encaixam na narrativa heróica ou monstruosa. Resumindo então a minha posição, o conjunto substancial de evidências fósseis, incluindo o tamanho colossal, o peso massivo, a força de mordida mais poderosa documentada em terra, as adaptações sensoriais avançadas como a visão binocular e o papel ecológico indiscutível como predador de topo, evidenciado por interações diretas com presas como o Triceratops e Edmontosaurus, tudo isso sustenta vigorosamente a imagem do Tyrannosaurus Rex como uma força dominante na natureza. A reputação lendária dele, embora certamente amplificada e por vezes simplificada pela cultura popular, possui uma base científica sólida e profunda, que justifica plenamente seu lugar como um dos predadores terrestres mais formidáveis e bem-sucedidos que já existiram. E concluindo a minha perspectiva, eu reafirmo que, embora o T-Rex fosse, sem dúvida alguma, um animal de poder e capacidades notáveis, a percepção cultural que prevalece
frequentemente ultrapassa o suporte direto e inequívoco das evidências científicas disponíveis. Isso acontece principalmente ao minimizar ou mesmo ignorar o papel significativo do oportunismo e da necrofagia na estratégia alimentar dele, ao subestimar as implicações de limitações físicas como os braços curtos e as incertezas sobre sua função exata, e ao preencher as vastas lacunas no nosso conhecimento sobre seu comportamento social com especulações que são fortemente influenciadas por essa fama pré-existente de Rei Supremo. A fascinação cultural, que é totalmente compreensível, dada a magnitude e o mistério do animal, pode inadvertidamente inflar a imagem do T-Rex para além das certezas que a paleontologia, como ciência baseada em evidências fragmentárias, pode realmente oferecer. Essa análise das diferentes facetas do Tyrannosaurus Rex, como a gente pôde explorar aqui, realmente destaca a complexidade, né? É inerente ao trabalho de reconstruir a biologia, o comportamento, o papel ecológico de espécies extintas a partir de fósseis. E evidencia também essa interação fascinante e, às vezes, problemática entre a descoberta científica e a construção das narrativas culturais que se formam em torno de ícones como ele. Exatamente, o Tyrannosaurus Rex permanece uma figura central absolutamente cativante, não só para o público, mas para a própria ciência paleontológica. Ele é crucial para a nossa compreensão dos ecossistemas terrestres lá no finalzinho da era dos dinossauros, continua sendo um foco intenso de pesquisa, de debate, e o material que serviu de base para a nossa conversa hoje oferece, sem dúvida, um ponto de partida muito rico para qualquer um que deseje se aprofundar nas características reais e no legado duradouro desse dinossauro verdadeiramente icônico, tentando separar, o monstro do mito do animal real.